Boa tarde, meu povo. Sextou aqui no Hora do Contribuinte. Sextou com muita informação e sextou com mais um react aqui na presença de grandes parceiros. O Alisson, que tá todo mundo acostumado já de ver, e mais uma vez o nosso grande parceiro aí do Fato 67, um veículo aqui de alto alcance do Mato Grosso do Sul, também está num crescimento, né, Alisson? Nos dando a honra aqui na bancada, Roger Uzai. Boa tarde, Roger. Boa tarde, Marco. Obrigado pelo convite, obrigado por reconhecer que o nosso crescimento aí não para de crescer, viu? Com certeza vai continuar crescendo, irmão, porque a gente sabe que a equipe do Fato trabalha sério e é por isso que você está sempre com a gente aí com carta branca, tá? Que a linha do editorial do contribuinte não é a mesma do Fato. Então, o que ele está falando pelo Fato, o que eu estou falando pelo contribuinte, pelo Mike, e o Alisson a mesma coisa. Você já conhece, que aqui não tem essas milongas aí da mídia tradicional. E boa tarde também, Alisson. Boa tarde, galera. Lembrando que hoje é sexta-feira, o dia oficial das 18 horas, dá aquela sede estranha. Mas lembrando, tomem cuidado, porque o metanol está solto, Maicão. Exatamente. Inclusive, esse é um dos pontos que a gente vai deixar para depois ir para tratar, porque, cara, realmente a gente entrou num assunto muito delicado, mas vamos falar isso mais para frente. Vamos começar sobre política local, Alisson. E uma das coisas que a gente separou aqui de política local, e passando para o Roger usar e começar já ele, que é um cara muito bem informado, é principalmente sobre toda essa briga que está acontecendo aí no PSDB, uma briga mesmo, né? Que é uma briga por espaço, no caso. Com certeza. É a guerra pelo poder, né? Exatamente, para ver quem vai ficar na presidência depois da saída do Reinaldo aí, que era quase que o unânime, né? Ele como líder do partido. Que eu quero saber já do Roger, que inclusive eu quero dar até esse crédito aqui, a gente dá crédito para os veículos que a gente noticia, que é o Investiga MS do nosso amigo Wendel Reis, que soltou decisão sobre presidência pode causar debandada que restou do PSDB, né? E, inclusive, a nível nacional, não sei se vocês viram, o Aécio Neves voltou para a presidência do PSDB. Voltou para a presidência. Tirou do Marconi ali, falou que quer até sair a presidência. Tá arisco, Aécio. Como que você vê tudo isso, Roger, passando a bola para você primeiro? O PSDB aqui no estado, que era um dos últimos redutos, vamos falar assim, em questão de estrutura, tamanho de partido, prefeito, deputado eleito, né? Com a saída do Reinaldo, fica aquela coisa solta. Quem que vai ser o novo cacique do Tucanato? Eles estão atrás. Enquanto não tem essa organização, vai acontecer essa debandada. Falam-se até mesmo que o próprio Beto Pereira pode ir para os Republicanos. O Caravina vai continuar no PSDB, ele vai para o Podemos para montar uma chapa lá para ele. Então, assim, tá muito solto. E vai ter essa guerra por esse espólio aí para poderem herdar essa cadeira, essa coroa do Reinaldo no PSDB. Enquanto isso não acontece, vai ter essa treta, né? Até porque, até passando para o Alisson, não tem uma liderança ali 100% fixada. Lógico, tem deputados, o próprio deputado federal Beto Pereira, só que assim, a gente não vê dentro do próprio grupo ali, tipo assim, um consenso, sem o Reinaldo, o líder é esse. Cada um agora quer assumir um protagonismo. Como que você está vendo isso, Alisson? O que você pode falar para a gente aqui na Contribuinte TV? Marco, assim, analisando friamente o que está ocorrendo no nosso querido PSDB aqui no Mato Grosso do Sul, é um caso que era muito esperado. Assim, com a saída do Reinaldo Azambuja, que era o grande cacique, né, o grande líder dos tucanos aqui no estado, com a sua saída, uma coisa ficou em uma interrogação, peirou, né, por cima do ninho, que é quem se assumiria a liderança. E os que eu acreditava ser os nomes mais favoritos a pegarem o partido para si, para o próprio caso da Mara Caseiro, o próprio Zé Teixeira pela sua experiência, acabaram seguindo o Reinaldo Azambuja e devem caminhar também para o PL, sobrando para o partido, assim, o grande figurão sendo o Geraldo Rezende, o Beto Pereira, mas o Beto Pereira já vem sendo noticiado que deve pular fora do partido, existe uma chance muito grande dele ir para os republicanos, só que assim, no que está ocorrendo essa mudança, também abre um ponto de interrogação muito importante, porque vale lembrar, aí também entra muito, que a política tem muito dessa de jogo, né, de jogar, de especulações, porque o Geraldo Rezende disse que se eventualmente ele ficasse com a presidência do PSDB, ele ia querer se lançar candidato ao Senado. Olha, eu vou dar uma opinião, isso não é apuração de fonte nem nada, eu posso dar opinião? Claro. Acho que eu posso, se né? você quiser, porque aqui na Contribuinte TV a liberdade come solto. Para mim é teatro. Quem manda no PSDB é o Reinaldo e vai ser alguém
indicado por ele. Eu apostaria isso aí pra mim. muito. Tanto faz quem vai ser o presidente. Quem manda no PSDB, na minha opinião, Concordo. continua sendo o Reinaldo. Olha, o que eu Inclusive, eu acredito que quem vai acabar assumindo é o Caravina por conta da sua lealdade já há um bom tempo com o Riedel e o próprio Reinaldo Azambuja. Então, aí eu já penso diferente, ó, até dando espaço para vocês deram, eu já penso o seguinte, eu acho que, beleza, o Reinaldo ficou 30 anos no PSDB, mas eu penso que um partido como o PSDB é um partido, por ser um partido tradicional que perdeu muito espaço nos últimos anos, é um partido que é só você olhar a personalidade de Fernando Henrique Cardoso, de José Serras, de Aécio, que é o quê? Um partido de ego. Eles não aceitam que eles diminuíram nos últimos anos. E isso vale muito para a postura do partido em que sentido? Entendendo como funciona a costura, o Reinaldo se posicionou, porque o Marconi Perillo, quando ele estava presidente, até vem aqui, Sim. Roger e Alisson, o Marconi deixou claro que queria o grupo do Reinaldo no partido. Ele não quer perder espaço. Ele sabe Claro, que não quer os perder o caras time. dominam aqui. Sim. Eu já vejo diferente. Eu acho que, óbvio, o PSDB está ainda dentro desse projeto, porque eu acho que é o que o Reinaldo costurou, até mesmo por isso que eles deixaram bem dividido o partido. Só se olhar as prefeituras, Sim. tá dividido PP, PSDB e PL, meio que ficou os três juntos ali, entendeu? Mas o que eu penso? Eu penso que a última palavra vai ser, na minha opinião, até mesmo por conta dessa nova gestão do AES. Por quê? A relação do Reinaldo com o Marconi Perillo realmente é muito boa. Só Sim. que eu não vejo essa mesma relação com o Aécio. E o Aécio, o Roger pode falar com mais precisão, porque ele é um mineiro, né? Mas o que me parece, Roger, é que o Aécio é aquele Grande cara... cruzeirense, Aécio Neves. E que o Aécio é um cara que realmente é aquela liderança, que agora que ele realmente foi validado como presidente, ele gosta de escolher cara que ele quer. Sim. Então, tipo assim, ou o Reinaldo teria que recalcular a rota e pedir bênção pro Aécio, ou o Aécio colocaria hoje alguma liderança. O que o Aécio faria, conhecendo ele assim, pela política nacional? Ele vai dar espaço para um deputado federal. Hoje, na minha visão, grandes chances do PSDB ficar nas mãos do Geraldo Rezende por um motivo. Diferente do Beto Pereira, que está com um pé na canoa do PSDB, um outro no Republicanos ou no PL, Já não sabe sinalizou o que para quer, vários passiglas. o Geraldo deixou claro que ele quer presidir o PSDB e quer ficar no PSDB. Então, se a minha aposta do Bike, se eu tivesse que apostar na Bet hoje, Bet da política, Sim. seria Geraldo Rezende. Também eu tô nessa Mas linha. que também é grupo histórico do Reinaldo Azambuja. Só que aí que tá, beleza, é grupo. Só que assim, realmente hoje eu vejo o Geraldo Rezende numa sinuca de bico. Claro, ele foi lá, a gente até comentou, né, no último iate, lá no PL e tudo mais. Foi, eu acho que mais uma sinalização por causa do Reinaldo. Fui secretário do Reinaldo e tal. Mas assim, dentro do espectro político, Roger, eu acho que fica ruim para um Geraldo e para um Dagoberto, por exemplo, ficar dentro dessa base do Reinaldo 100%, como eles já foram do passado, porque hoje o Reinaldo quer namorar a direita. Mas a direita não tá... Não, sim. A direita hoje é aquela mulher bonitona na Vale, tá dispensando o Reinaldo com os baldinhos de cerveja. A verdade é essa. E ele tá tentando conquistar ali com o baldinho de cerveja, com o narguile, perguntando se a moça quer um drink, que é a direita no caso, e não quer nada. Tá dispensando ele. Ele tá sendo dispensado hoje pela base da direita. E o Reinaldo, na minha visão, tirando essa figura de linguagem de lado, o Geraldo já é um cara 100% posicionado e está claro que ele quer posicionar no Lula. E aí eu devolvo agora a pergunta para vocês, porque envolve o nacional. Por isso que é legal conversar aqui na hora do contribuinte, que a gente analisa tudo. Será que o Aécio não pode posicionar um PSDB para o lado do Lula, por exemplo? Eu não vejo ele no PL. O Aécio, acredito que talvez em um segundo turno me surpreenderia ele ir com o PT hoje. Apesar que, historicamente, o PSDB é um partido de centro-esquerda. Em Minas Gerais, o PSDB sempre foi oposição ao PT. Pode falar de estratégia de tesouros, essas teorias todas aí. Mas sempre foi a oposição dele. Né? Mas o Aécio hoje, para mim, eu acho que ele pode ser mais bem aceito no eleitorado da direita do que da esquerda. Inclusive, Sim. ele é pré-candidato ao governo de Minas, Minas Gerais, que é o que eu acho que ele vai acabar saindo, ou talvez até Senado, são 2 senadores agora, ele pode voltar a ser senador também. Não, né? sim, mas eu tô falando então ele acho que como vai ser presidente arriscado para ele nacional. isso aí. Ele como presidente nacional, beleza, ele vai tentar construir um PSDB maior. Não, o que eu estou falando é que eu acho que se ele posiciona o partido desse jeito, pode Quebrar atrapalhar a ele, eleição até os local dele em Minas Gerais. Né? Será? Eu acredito que Porque, sim. ó, vou dar um outro exemplo, envolve o Roger, que é mineiro, acompanha lá, né, o estado dele, você tem parentes lá ainda, né?
Tem a família, né? Sim, tem a família dele. Mas passando para o Alisson, o que a gente tem que analisar? Conforme essa base de centro migra, sai da base do Lula, como, por exemplo, União Progressista, né? Esses partidos saíram da base do Lula e estão falando que um republicano pode sair também. Eu acho que fica mais fácil para o Aécio, que é um cara que gosta de trabalhar com estrutura, para o Lula falar, pô, peraí, agora que é o Aécio, que é o cara do PSDB aqui, beleza. Já foram adversários históricos, mas ó, dá um ministério ou outro. Mal ou bem, o PSDB hoje não é um partido que está bem das pernas. Cara, é nesse sentido que eu estou analisando. Não, mas nesse sentido eu acho... Você acha impossível? Eu acho o único partido assim, que poderiam se escapular do Lula, do Centrão, é o MDB como um dos grandes favoritos a migrar para esse lado. O PSDB eu acho muito difícil, até porque o PSDB está querendo fazer uma construção de lançar diversas candidaturas ao governo, dentre elas até o próprio Ciro Gomes do Ceará, que vai ser a oposição do PT. Né? Então, assim, eu acho que é muito difícil... Mas estava sendo feito isso, repetindo, antes do Aécio. Não, com sim. Marconi, mas eu acho que com o Aécio não vai querer se abster da direita, ainda mais agora, estou criando esse grande blocão universal contra o PT, então eu acho muito difícil. E trazendo aqui para o Estado, eu acho que o Aécio vai com certeza colocar o Geraldo Rezende, mas o Geraldo Rezende deve ter conversado com o Reinaldo Azambuja e ele, tipo, então eu não vou concorrer ao Senado, porque era um planejamento dele. A não ser que a justificativa do Geraldo seja ele se lançar senador, para daí conseguir puxar uma base de federais. Porque o PSDB hoje aqui no Estado tem uma dificuldade imensa, que vai ter uma dificuldade imensa, principalmente se o Beto Pereira sair, que junto com o Geraldo Rezende eram os grandes puxadores de votos federais, e os principais nomes do partido também saíram, então migrando para o PL. Então, assim, o PSDB em nível nacional tem uma dificuldade, e aqui no Estado é muito maior. É isso aí. Mais algum comentário dessa notícia, Roger? Não, eu acho que o PSDB é um partido de centro qualquer coisa. Então, independente do que for costurado a nível de governo federal, eu acho que nos estados eles vão ter a independência, né, para poder escolher para onde vai. Por exemplo, o Geraldo Rezende, para mim, ele é um político de esquerda, mas eu não vejo ele caminhando aqui, por exemplo, com a candidatura do Fábio Tradi pelo PT. Para mim, ele vai com o Riedel, que é um candidato que é um amigo, que é um parceiro dele, né? Que é o grupo dele local. Concordo. Eu sigo esse mesmo, eu sigo o relator. Então, beleza. Então, ó, mudando de assunto, deu ruim pro Girotão. Girotão que estava no dia 21, lá no evento, sendo apadrinhado, isso daí foi até o título da matéria do O Contribuinte, dando crédito aí, apadrinhado por Azambuja e Valdemar, Giroto tem direitos políticos cassados por 10 anos. Lembrando que é uma decisão de primeira instância, que é sobre ainda, né, a operação, na verdade, condenado na segunda instância da Operação Lava Jato, a Operação Lama Asfáltica. E assim, o Giroto estava se projetando, né? Inclusive, tem vídeo circulando aí. Se desmentirem, o contribuinte vai lá e vai soltar esse vídeo. O próprio Reinaldo apoiando ele como um dos principais candidatos na chapa. Inclusive, nem precisa de muito esforço. Vai no Instagram do Giroto, ele postou lá. Né? E na lista que a gente soltou também, com exclusividade que está circulando aí dos pré-candidatos do PL federal, estava lá o Giroto também em negrito. Tipo assim, candidato que não sairia mesmo, candidato mesmo, até porque ele é apadrinhado pelo Valdemar, ele que está no antigo PR, é parceiro do Valdemar de longa data, foi secretário dos transportes. Sim. Enfim, o que eu quero saber é o seguinte, ele falou para a redação do Contribuinte que vai recorrer, que enquanto ele recorre, ele acredita que pode mudar esse cenário, ele é pré-candidato. O que eu quero saber é o seguinte, Roger e Alisson, passando para o Roger Uzai. Você não acha que esse tipo de situação, nada contra o Giroto, que tem todo o direito, até porque ele não foi condenado, não está transitado e julgado, de se defender e provar o contraditório, mas falando sobre o PL, que há um ano atrás tinha aí Polon, Catan brigando por uma candidatura, vendo quem é o cara mais de direita, raiz, está nesse cenário atual, mas tipo, para a prefeitura. E esse ano a gente vendo o PL aí com esse escândalo, porque é um escândalo para um partido que vem de moralismo, ter aí um pré-candidato que concorreria ou vai concorrer a federal, sendo condenado por corrupção. Você não acha que fica meio com uma dicotomia? Então, Mike, vamos lá. Vou até falar um pouco pausadamente para não atropelar e ter interpretações errôneas daquilo que eu estou dizendo. Sim. Vamos pegar aqui um levantamento histórico. O PL é oriundo do PR, né? Sim. Partido da República na época, né? Chamava. De quem? De José Alencar, que foi o primeiro vice do Lula. Primeiro vice do Lula. É o partido que hoje é o PL. Então, na verdade, os partidos aqui no Brasil não se importam muito com essa questão ideológica. Sim. É que o PL foi ocupado por pessoas que
tem, ou tinham, supostamente tem aí, uma defesa conservadora. Correto. Perfeito. Que aqui no Estado, aparentemente, parece ser no papel. Então, o partido... Só que vamos lá, não vou ficar aqui só no campo da crítica também não, porque eu entendo o que aconteceu. Quem são os baluartes, os políticos porta-vozes dessas bandeiras conservadoras aqui no Estado, que a gente vai pegar aqui? O Polon, o Catan, o Capitão Contal, o próprio Rodolfo Nogueira também, que tem mandato. O partido ficou ali nas mãos do Polon como presidente. Quantos vereadores o Polon elegeu? Cara, aqui na capital, não vou dizer que foi ele, né? Mas não dá para saber mesmo, verdade. Não, eram 6 ou 5 prefeitos? Não, mas na capital, quem são os vereadores do Polon em Campo Grande? Nenhum, dele mesmo nenhum. Não tem. Então, assim, politicamente, vídeo ficou uma assim, questão complicada, entendeu? A questão é eficiência, Não, né? vídeo ele fez com todo mundo. O Contar verdade. faz vídeo com todo mundo. Mas agora, assim, esse aqui é o... É eficiente. O Salineiro é um cara que ele veio do PSDB, ele sempre foi do grupo do Reinaldo. do PSDB. O Rafael Tavares, ele é independente, ele é tem um próprio grupo dele. A Ana Portela era filha do ex-presidente, nem sei como está, se Portela é presidente ainda, mas do até então presidente, entendeu? Mas ele deve estar, acho que, na direção. Então é o seguinte, o PL precisou fazer essa construção política, eu estou tentando pensar aqui com a cabeça do Bolsonaro / Valdemar, e vocês fazem o julgamento que vocês quiserem aí, e pensa, aí chega um Reinaldo Azambuja, que a gente até comentou no último react que eu participei, uma cacetada de prefeito, tava a política toda do Estado lá. Eu até comentei, falei, cara, não tem oposição no Estado, tava todo mundo lá, menos o PT e o grupo da prefeita Adriane Lopes, bolsonaristas das ruas não estavam também. Ah, Mike. Mas aí você colocar... Tava sim, cara. Tava bolsonarista da rua, sim. Rafael Tavares estava lá. Ele tava lá. Um ou outro, mas eu tô dizendo assim, a gama... Ana tava lá. Eu tô falando a gama... O Contar falou que só não foi porque era uma festa do PL, dos amigos do Reinaldo. Mas então, se ele se fosse filiado, ele iria estar lá também, pelo visto. Cara, assim, Roger, eu vejo esse puritanismo da direita aqui no Estado meio, tipo assim... pra inglês ver, sabe? Ficar tipo, não, a gente é a direita de verdade. Pô, o João Henrique Catan, que é a direita de verdade, o avô dele era governador num partido de centrão. O tio dele é o Youssef, que era do MDB. Que tá na Adriana. Você pula pro outro lado ali, você pega o Rodolfo Nogueira, que também era, na época, até atrás, era aliado da Coronel Davi, e eles eram a direita raiz de verdade, ele tirou foto com a Zambuja em 2018, e agora fica nessa aí. Então, assim, tem que parar com esse falso puritanismo e trabalhando no que você disse. Política é eficiência, né? Então, você trazer uma Zambuja, mesmo que o Zambuja tenha um histórico aí de vira e mexe, principalmente o Media Max noticia, que ele está numa terceira. O Contribuinte noticia também. Que a investigação dele na Vostok, de ligação da casa do caramba. Ele é o político mais eficiente do Estado, né? E no final, o que é? A política, querendo ou não, tem que ser entrega para a população. Resultado, né? Articulação. Não tô falando de vagabundagem, de bandidagem, de roubo. Estou falando de conversa, de diálogo, de resolver problemas para as pessoas. Então, assim, o grupo conservador teve a oportunidade e não entregou. Não tem vereador. O candidato a prefeito do Catan lá em Paranaíba tomou um cacete. Eu acho que perdeu de 70% dos caras do candidato dele lá. Aí vai falar, poxa, mas é o sistema... Me desculpa, o cara teve 2 mandatos. Não, dá tempo de construir uma base de grupo. Só que o que me parece, Alisson, é que esses caras são muito ruins de time, de montar grupo, é tudo pra eles. O exemplo pode ser um capitão Contari pro segundo turno com o Riedel e ter feito um deputado estadual. Um deputado estadual. Não conseguiu fazer um deputado federal. Nem do grupo dele entrou por mérito. Entendeu? Então, tipo assim, a direita tem que tomar um choque de realidade e ver que, na verdade, eles que são ruins de serviço. Né? Com muito pesar também, porque o capitão Contar lançou a esposa de candidato. Tentou, literalmente, levou o sobrenome dele pra tentar então é sempre assim, cara. Aí os caras vão achar ruim que o Reinaldo veio. Cara, o Reinaldo tem grupo. Com todo ele, trouxe um time com ele. Analisando agora minha vez aqui na mesa, sim. O que eu acho? E falando bem rápido, porque o Roger resumiu muito, pra gente não ficar aqui repetindo. Uma coisa é fato, realmente, o Reinaldo, essa questão aí de condenações, de ter contas bloqueadas, de ter culpa no cartório, opinião do Mike, tem culpa. As investigações têm que andar. Tirando essa parte de justiça, porque aí é com o Ministério Público, aí é com
Tribunal de Justiça, com o STJ, não é com a gente. O problema do Reinaldo é com a Justiça, né? Exato, aqui a gente está para analisar política, o cara faz política. Não é à toa que o cara é o primeiro governador da história a eleger um sucessor que ninguém nem conhece, nem eu. Eu sou da política, eu conheci o Riedel em 2021, ele já estava desde 2014 no governo Riedel como secretário de governo. Você imagina o povo, se eu que sou da política, se o Roger que é da política, se o Alisson que é da política, não conhecia o cara, beleza. Não e olha que o cara é grande, né? Não era difícil de passar despercebido. Não era nem por isso, mas tipo assim, o cara tinha uma função técnica, não gostava de aparecer. Até como governador, ele usa muito mal as redes sociais, a comunicação dele é muito ruim. Todo respeito ao Tico, o Tico cuida de outras partes, mas estou dizendo assim, porque você vê também que é uma coisa do Riedel. Tem cara que não gosta de aparecer, ele não quer. Então não é também a equipe de comunicação. Sim. O cara não quer aparecer, tipo como um político que vai lá, sei lá, inaugura uma obra. É o perfil do cara. E dentro disso tudo, é mais mérito ainda do Reinaldo de eleger o cara. Para mim, não foi uma eleição, aí todo mundo já fica... Mas realmente não foi uma eleição justa. Se fosse para seguir todas as recomendações, até de perseguições que tentaram fazer com a Adriane, tinha que ser cancelada a eleição de 2022 por conta de tudo que aconteceu. E eu não estou só falando do que aconteceu com o ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, defendendo Marquinhos Trade. O que aconteceu em relação a tudo. Foi uma campanha suja. E eu falo sem medo nenhum. Campanha suja. No entanto, o Tribunal Regional Eleitoral reconheceu, não teve só uma outra denúncia do próprio capitão Contar, que foi lá, fez uma denúncia contra a chapa do Riedel, né, pedindo, não sei se foi... pedindo, a justiça não reconheceu, tá tudo certo. Tanto que eu falei, uma opinião do Mike, não é do Alisson, não é do Roger. Mas, porém, todavia, o cara, eu acho que o próprio Bolsonaro, Alisson, e principalmente o Valdemar, eles cansaram, não só aqui no Mato Grosso do Sul, você vê alguns outros estados, tem estados que sim, são bolsonaristas raízes que estão no comando. Por exemplo, o Jorginho Melo, lá em Santa Catarina. No próprio Ceará, e é uma coisa que eu acho legal, que são 2 jovens que ele deu essa moral, para o André Fernandes e para o Carmelo. Mas o que a gente vê? Que nesses estados não tem essa maracutaia que tem aqui, com todo respeito. Polônia é meu amigo, Catan é meu amigo, Contar tem um respeito, os vereadores aí da Câmara. Mas, pô, eu estou falando uma coisa que eu sei e o Roger sabe, a gente não está mentindo. Eles não conversam entre si. Como que você vai montar uma chapa? Como que você vai montar um grupo se você não conversa com um cara que combina com você ideologicamente? Até para tabelar, vamos fazer isso, vamos conversar com o Bolsonaro sobre isso. Você está falando, eles não conversam entre si com seus pares eleitos, nem com a base de rua. Não, eu estou falando com os pares eleitos. Sim. Piorou. Tipo assim, com a base piorou, porque se você, vamos supor, você é um deputado federal, você não conversa com um vereador do seu partido, obviamente você não vai conversar com a base, você vai conversar com o seu. Não, e detalhe, aí você cria um espaço para políticos tradicionais como a Zambuja chegar nesse cara e falou, vamos conversar, eu tiro você daí. Ele está fazendo isso. O próprio Azambuja, o Fato 67 foi o único veículo que soltou lá do Rafael estar lá, muita gente criticou. Mas às vezes, e eu estou falando porque eu conheço o Rafael, não que ele me falou isso. Às vezes ele também cansou de ver sempre esses negócios, puta, só murro em ponta de faca, sabe que da direita não vai ter nada de próspero, assim, não tem ajuda, de articulação. Então às vezes ele preferiu, pô, já estou aqui no PL mesmo, o Reinaldo conversou comigo, vou ficar aqui, o cara me garantiu que eu vou ser candidato. Sim. Quero voltar para a Assembleia, foi injustiçado lá. Aí cabe a você que está aí do outro lado justificar ou não, se você concorda com ele ou não. Aqui a gente analisa. Ponto final. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Cara, eu só queria adicionar um comentário em relação a disso, né? Porque se eventualmente o PL acabar perdendo no Giroto, né? Que é um dos quadros que estava sendo bem apostado pelo partido. Vocês acham que o PL já tem, no caso da Zambuja, na montagem de chapa, já tem um nome engatilhado? Na montagem para quem? Porque sim, se vamos colocar que estão contando com o Giroto na chapa, sem Giroto. Você acha que qual nome poderia colocar lá? São vários nomes, inclusive. Contar para mim. O Contar pode. Ele tá na fila. Pode ser até 500. Beto Pereira também, né? Não, é que vai depender dentro da lista do contribuinte, vai depender do seguinte. Vai depender. Sim, batendo na lista, né? Batendo na lista, que a lista é uma lista que realmente está rodando os gabinetes aí dos deputados. Sim. E tudo mais. Se a gente teve acesso, a gente agradece ao deputado que mostrou pra gente essa lista, confiou e tá em segredo aí o seu nome, deputado. Mas é o seguinte, olha, dentro dessa lista o Contar não tá. O Contar tá como estadual. Não quer dizer que ele aceitou. Que ele tá sendo, colocado para ser candidato estadual se ele quiser. Dentro dessa lista, não é uma lista só de 4 caras. Tem vários outros por trás. Entre eles o Salineiro.
que inclusive está sendo um comentário na Câmara. Perfeito. E quem me falou isso foi o nosso jornalista, Luiz Guilherme Kalash. Mas mesmo com o Salineiro na lista, ainda sobra... Não, o Salineiro não estava, tipo assim, era uma lista de 7 nomes de homens. Dos 7, 4 ia concorrer. E mesma coisa das mulheres, são 7, 8 nomes de mulheres. Tá, vamos lá então, vamos tentar levantar os nomes aqui. Tem aqui, eu vou abrindo enquanto você vai comentando aí. Vamos dando continuidade. Não, mas assim, para trabalhar nessa linha, com a saída do Giroto, já que o nome do Giroto estava em negrito, provavelmente ele estava na lista dos 100% favoritos à candidatura, né? Olha, deixa eu só fazer uma observação, porque Perfeito. caso o corte, o vídeo chega no Polon e por algum motivo ele responda, porque ele pode usar o argumento e falar que ele teve um problema familiar, pessoal, num período de eleição ali em 2024 e que por isso não deu para focar. Em 2024, agora na eleição Agora, da ano passado. Só que eu já estou refutando porque não dá para mim, na minha opinião, não dá para pegar só o recorte eleitoral, porque a construção eleitoral ela é feita anteriormente. Então teve o ano anterior. Não, teve um ano inteiro para trabalhar. E o primeiro semestre Então, ainda, sim. entendeu? Não, e além disso, batendo nessa sigla, no ano passado o deputado ainda chegou a ir para as câmeras e fazer todo um papelão, né? Para depois, no final, ser contrariado. Então, seguinte, os nomes da lista que está circulando aí nos bastidores. Dos federais, que o Reinaldo colocou. André Salineiro. Não, mas é muito pré, eu tô falando. Mas é isso que eu estou falando, é que ele vai escolher 4, não está fechado. Entendi. Quem está fechado dessa lista, eu posso falar, porque a gente teve acesso aos nomes. Neno Razuc, correto? Sim. Rodolfo Nogueira e Marcos Derz. Esses 4 são certos. Os outros 3, o Marcos um pouco menos, mas é certo também. Marcos Derz, que é lá da... Sim, esqueci da agência de meteorologia lá, do estado. E aí, por isso que o Polon está em maus lençóis, porque já estão falando até que mesmo ele com mandato pode ser que ele seja rufado mesmo, até pelos posicionamentos. Porque aí tem, André Salineiro, que ele foi convidado pelo próprio Reinaldo, mas deixando que pode ser estadual. Juliano Ferro se colocou à disposição, acho que ele é menos provável. Rapaz, não, esse é um nome bom, hein? Não. O Pompílio Júnior, que é lá de Ponta Porã. O Renan Contar, até peço desculpa pelo meu erro, não era estadual, não, é da federal mesmo, que o Reinaldo colocou. Caso ele aceite o convite de migrar, ele vai ter esse espaço para disputa. E o Marcos Polon, correndo por fora. Então, se é que você me entende, o Giroto estava entre os certos. O que eu sei, mais uma vez, aí, fontes de Luiz Guilherme Kalash. Tanto na Assembleia quanto na Câmara, comemoraram que o Giroto foi condenado. Eu não posso citar nomes aí. Não, óbvio. Mas comemoraram por quê? Porque ele era uma imposição do Valdemar. Tipo assim, se é 4 nomes, é ele mais 3. Então, abriu uma vaga, né? Abriu uma vaga. Porque uma do Rodolfo é certa. Eu acho que vocês concordam. Do Neno é certo. O Neno não é um amador. Ele já deve ter falado, sou federal e tá falando e pronto. Perfeito. Então sobra 2 vagas. O Giroto era mais uma. Então eu acho que sobrou 2 vagas aí. Quem que vocês se arriscam a dizer que pode Juliano Ferro e Contar. Você acha que o Ferro? Ferro e Contar é uma dupla muito boa. Tendo em vista a informação que você teve, que a que eu tive era que o Salineiro já estava entre os 9 Não, ele está na lista. Ele tá na lista. Não, tô falando da apuração que eu tive, ele já estava entre os 9 ali. Então, e na época eu já estava levando, quando eu peguei essa apuração, já estava levando em consideração que o Polon não vai ser candidato pelo PL. Que até eu ia te interromper aqui, que pelo que eu apurei, é o que me passaram. Chegaram em mim, eu estou replicando o que uma fonte passou. É que já existem elementos legais até para o Polon ser expulso do partido. Aí a gente vai ver o que vai acontecer, se ele vai ser expulso, se ele mesmo não vai ser candidato. Mas o que fala nos bastidores não tem clima para o Polon continuar no PL. Exatamente. E só pegando rápido aí, porque a gente bateu muito bem aqui na tecla do local hoje, e vamos estender rápido aqui para o Nacional, tem o nome das mulheres, que apenas 4 também vão disputar. Hoje está a Ana Portela. Ela falou para a redação que ela é estadual, mas ela foi convidada, sim, a ser candidata federal. Sim. As fontes do contribuinte são fortes. E, além dela, tem Bia Cavassa, Coronel Leide, Coronel Neide, que foi a vice do Beto, sim. Luana Ruiz, eu acho que ela é o nome certo. Mara Caseiro, nome mais do que certo, acho que é até grande antes de se eleger. E a Mariana Amaral, de Três Lagoas. Não está indo o nome da nossa amiga Cássia Monteiro, mas eu acho que pode mudar, porque, pelo que eu sei, ainda ela não conversou com a Zambuja. Não sei também até qual que vai ser a força do Nicolas nas eleições do ano que vem, porque, assim, uma coisa que a gente tem que analisar. Sem Bolsonaro na jogada, o Nicolas passa a ser um dos caras que o Valdemar vai ter que usar como imagem do partido. Sim. Então, aí a Cássia, eu acho que pode crescer e o Nicolas falou, isso daqui é a menina que pode concorrer e eu apoio ela.
Mas o que vocês arriscariam também que seriam essas mulheres hoje? O que eu apurei é que os nomes são a Coronel Neide, Mara Caseiro, Luana Ruiz e a Mariana Amaral de Três Lagoas. Esses são os nomes das mulheres. Você acha que a Bia Cavassi não pode entrar numa dessas? Não, estou falando dos 4 nomes certos de mulher, mas Sim. ela pode entrar nessa vaga que ficou do Giroto também. Ela já foi deputada federal. Sim. E ela é forte para brigar na região. Não, é que tem que ser 4 mulheres, é que tem que ser 4. Não, é o mínimo, pode ser mais. Sim, é o mínimo. Dá para ter mais, né? E você acha? Eu sigo isso aí com o Roger. E coloco a Bia disputando com a menina de Três Lagoas. E a Cássia, você acha que não tem chance? Não. Não, o Nicolas eu acho que não vai apitar nada. Não, também acho que, para agora... Eu acho que ela teria uma vaga para estadual, né? Agora, para federal, é que o pilar para federal, ainda mais em cima do que o PL se tornou hoje, a pessoa tem que ter capital de voto eleitoral. Sim, e o PL vai querer fazer pelo menos 3. Capital político, aí ela poderia talvez ter isso via Nicolas. É que eu acho que ele não influencia nada aqui no Estado. Ô, meu irmão, dinheiro. Sim. Como bancar a campanha. Porque assim, eu acredito que a campanha do PL nessa eleição é para manter 3 deputados, cara. É para fazer 3 deputados, né? E na ano passado eles fizeram 2, que o Polon puxou o Gordinho no braço. E aí, na época, o Ovando teve mais voto que ele. Mas eu acredito que o planejamento deles dessa eleição é fazer pelo menos 3. E tem nomes absurdos, porque assim, a popularidade do Juliano Ferro, você tem uma Mara Caseiro que teve 70 mil votos, você tem um Capitão Contar que chegou a disputar uma governadoria e ir para o segundo turno. Se eventualmente colocar esses nomes, é papo de 3 deputados aqui no Mato Grosso do Sul. Sim. Então é isso aí, pessoal. Saindo do local agora, estou aqui com 2 craques aí nos comentários. Vamos para o Nacional. Eu separei alguns temas rápidos hoje, mas uma eu acho que é pertinente, porque a gente está falando de uma senadora do Mato Grosso do Sul, numa esfera nacional, é que o agro abraça Tereza para compor possível chapa dos sonhos com Tarcísio e seria apoiada por Bolsonaro essa chapa, porque assim, está cada vez circulando com mais forças, e eu vou falar agora uma notícia que não saiu no Contribuinte, mas que é o que se comenta nos bastidores hoje. Perfeito. Escutei de parlamentares locais e de gente de fora, que já está sim batido o martelo para o Tarcísio ser esse nome, o próprio Bolsonaro apoia. A Michelle já sinalizou nessa semana que ela é candidata ao Senado, que ela não quer presidência, e eu acho que culmina com as idas do Tarcísio ao Bolsonaro. Assim como o Contribuinte, a gente vai falar sobre isso, ele tem pedido muito ao Moraes para ele ir lá visitar o Bolsonaro. Você vê que ele está alinhado com o Flávio. E o próprio Eduardo, você vê que tirou um pouco o time dele de campo. Está criticando muito o Tarcísio. Eu acho que o Flávio deve ter ligado, ele deve ter resolvido. O que eu quero saber é o seguinte, dentro dessa candidatura, eu acho que realmente não tá errado o título da matéria. Eu acho, Alisson, passando para o Alisson agora primeiro, eu acho que realmente Tarcísio e Tereza é uma chapa dos sonhos. E o principal, é dos sonhos da direita, e eu acho que também tira o sono da esquerda e do Lula. O que você acha? Concordo com você, Mike. Ainda acrescento que neste cenário, o que não deve ter ficado muito satisfeito foi o nosso querido Eduardo Bolsonaro, né? Porque além do Eduardo, nosso querido Dudu, ter criticado duramente Tarcísio, ele também foi um crítico ferrenho da participação da senadora, junto até com o senador Nelson Andrade, quando eles viajaram para os Estados Unidos para tentar reverter a taxação. E, naquele mesmo período, quando vazaram as conversas no Zap, você percebe também que não foi muito satisfeito pela direita no modo geral, até porque o pastor Silas Malafaia chegou a quase falar que ia agredir ele, chamar ele de babaca e destroçar ele na internet. Então, assim, eu acho que a melhor chapa para a direita hoje é Tarcísio e Tereza. São nomes moderados e equilibrados que com certeza vão contar com o apoio do ex-presidente. São 2 ex-ministros do presidente. Exatamente. E muito provavelmente vão conseguir conquistar o apoio daquela massa que não é nem lulista, nem bolsonarista, mas o que a gente chama daquele meio que fica vagando ali, que é o que decide uma eleição. Eu acho que esses 2 nomes moderados podem fazer toda a diferença e, com certeza, trazer a vitória para a direita nas próximas eleições. Roger Uzay, para você, repetindo aqui que isso vai sair de corte, chapa, Tarcísio e Tereza é o caminho para a direita mesmo? Como você enxerga isso? Mike, esse é aquele tipo de notícia que a gente escuta e, ironicamente, a gente responde. Surpreendeu um total de 0 pessoas. tá dado esse caminho, é o cenário que eu acho que vai ser construído mesmo. O Tarcísio, eu acho que ele vai ficar fingindo que não vai ser candidato a presidente até chegar a hora dele assumir. Né? Porque ele não apanha, né? E para ele não ser alvo aí de pessoas desequilibradas que têm tentado forçar um cenário que não vai existir.
Acho que só existe na cabeça deles. O Bolsonaro ele já está praticamente condenado, ele vai ficar preso, ele não vai disputar a eleição. Inclusive, uma situação que eu vi um carro adesivado, eu comentei com uma pessoa que estava comigo na hora, que era que eleição sem Bolsonaro é golpe, que remete em 2018, que eleição sem Lula é golpe. E que os caras ficaram insistindo que o candidato é Lula, é Lula, é Lula. E no final foi o Haddad. Os caras perderam a pré-campanha toda insistindo que um cara que estava preso, sem condições de ser candidato, ia ser, e não era. O Bolsonaro é a mesma coisa. Então, por questão de estratégia, semiótica, comunicação... Aí vocês tentam decidir. Vocês querem ganhar a eleição ou querem ganhar uma narrativa histórica? Eu acho mais prudente, mais sensato, ganhar a eleição. A pessoa da direita que foi eleita dar o perdão presidencial para ele, aí recomeçar e retomar esse projeto. Mas insistir que ele vai ser candidato, me desculpa, não vai ser. Exatamente, é o que eu falo. Tá. E sobre a Tereza. Grande nome, ela tem essa articulação com o agro. O Tarcísio e ela foram pessoas escolhidas pelo próprio Bolsonaro. Não tem que, então, pegar e questionar e falar é contra o Bolsonaro. Não. Eles foram escolhas do Bolsonaro. Sim, eles eram a elite do Bolsonaro. São ex-ministros no ministério. E ex-ministros que, na época da gestão do Bolsonaro... muito serviço. Não, além de mostrar serviço, eram muito aceitos pela militância, não é? Sim. Exatamente. E... a gente estava falando do Reinaldo, e a Tereza Cristina ela é uma das grandes líderes políticas aqui do Estado, uma das maiores articuladoras aqui, né? Agora o PP está no cerca governo, de 30% das prefeituras aqui do Estado. E com o governador do Estado, né? E com o atual governador. Com a articulação dela e do grande Marco Aurélio Santulo também, que tem andado com ela o Estado todo aí para fazer essa construção. E voltando no PL, cara, olha como é que tudo liga ao Mato Grosso do Sul. É o mesmo cenário daqui. Sim. Só que lá na Nacional reverte que o presidente, né, no caso o Darcy, já é uma coisa que o Valdemar garantiu que ele vai sair pelo PL. E lá o vice-PP. Aqui é o contrário, né? Se acontecer da Tereza, né, assumir aí como vice-presidente eleita do Brasil, Tenente Portela vira o senador do PL. Tenente Portela, Tenente Portela, se eu fosse o senhor... Já preparava o terninho. Já compra roupa. Ana Portela, nossa amiga aí, já compra já aquele vestidão bem bonito. Procura um maquiador, que eu acho que o Tenente Portela vai virar senador. Já tá dormindo, porque já aí sonhando. agora já tá aquecendo, Mike? Já tá aquecendo. Porque agora é minha vez de opinar. O que eu acho? Primeiro ponto. Se o Bolsonaro tivesse escutado a base mais centrada do governo dele, hoje ele teria... Hoje, repito, vou repetir. Se o Bolsonaro tivesse escutado a ala mais centrada do governo dele, hoje ele seria presidente da República. Por quê? Ele, com Tereza Cristina de vice, ele era reeleito, na minha opinião, apertado, porque, óbvio, também não vou ficar, não, é muita coisa para analisar. Tinha a questão do Covid, muita gente estava em oposição a ele, mas ele teria uma mulher e do agro do lado dele. Tendo em vista que foi, Roger, uma diferença muito pouca, eu acho que uma coisa que influenciou negativamente na eleição do Bolsonaro, além de tudo, todos os erros, foi ele ter colocado um general de vice. Eu já escutei essa análise. E ele mesmo, na época, colocava, porque aí o Congresso não vai fazer impeachment igual o da Dilma. Eu acho que isso, além de várias outras coisas, não é a principal, mas eu acho que isso custou a eleição, que eu acho que mesmo com tudo isso, se ele tivesse uma Tereza de vice, uma Damares, eu acho que até a Tereza, porque ela caminha com o centro bem... Eu me arrisco a dizer que ele seria presidente da República hoje, teria derrotado Lula e hoje estava num momento totalmente diferente. Tendo em vista o atual cenário, eu acho que o Tarcísio não vai marcar bobeira. O Ciro Nogueira é um bom nome? É, mas eu acho que ele e Tarcísio, e eu gosto do Tarcísio, tá? O tipo de política que eu tenho um respeito pragmático, de direita, mas seria dois chuchuzão. Eu acho que para você colocar ali um molho, vamos usar essa gíria assim nessa chapa, eu acho que a Tereza é a candidata à vice-presidência perfeita. Por quê? É de direita, é do agro, que é o segmento aí que praticamente aí mobiliza, sustenta o país, é a pujança do país. E o principal, ela trafega, conversa muito bem com todos os partidos de centro. Então eu acho que ela vai ser a base de sustentação do Tarcísio. Eu acho que a questão também da figura feminina como vice também dá um equilibrado no que eles vão sofrer de ataque da oposição, que vão tentar radicalizar. Então eu acho assim, cara, essa chapa aí realmente... Aí E outra coisa, eu acho que o Lula nem candidato.
É isso que eu ia Ele nem vem a perguntar. reeleição. Para perder, ele quer sair. Falar o que saiu recentemente no noticiário. Fala do Ciro Nogueira, tá? Que se sair essa chapa Tarcísio e Tereza, Sim. que o Lula realmente cogita nem disputar. Por quê? Porque seria feio ele encerrar perdendo. Sim. E com as pesquisas recentes que tiveram, o Tarcísio iria bem até no Nordeste. Porque ele não é um cara, com todo respeito ao Bolsonaro. Eu gosto do perfil Bolsonaro, porque eu sou um pouco Bolsonaro. Às vezes eu falo coisa espontânea e vai lá e eu te entendo, Bolsonaro. Mas qual que é o lado bom do Tarcísio? Ele é um cara que não tem esse problema, né, Roger? É um cara pragmático, ele fala o que tem que ser falado, né? Eu acho que o que pode ajudar ele na questão do Nordeste é que a questão dele ser menos conhecido, logicamente vem menos rejeição também. Perfeito. E essa questão que se cogita de talvez o Tarcísio poder ser eleito até em um primeiro turno, é uma leitura de pesquisa que eu vi em algum lugar que eu não me recordo, é que ele está com X porcentagem de intenção de voto, tendo um Y porcentagem de desconhecimento do público. Então, dentro dessa margem ali que ele pode crescer no público que pode conhecer ele pode crescer a ponto de poder ser eleito em um primeiro turno, dependendo do adversário dele. Estão falando mesmo. Mais algum comentário? Só o último, o seguinte, então, que aqui a gente faz, lógico que hoje é dia 3 de outubro de 2025 e política é igual nuvem. Mas palpite agora, sem comentar, que a gente já foi comentar. Tereza de vice, Tarcísio, candidato à presidência, contra Lula. Qual que é o seu palpite hoje? Eles vencem o Lula? Mesmo o Lula com a máquina? Tranquilamente. Acho que vence. Eu acho que qualquer candidato que sair, que não for da família Bolsonaro, vence o Lula. Não, estou falando pela rejeição. É por conta da rejeição. Eles não vão ter o sobrenome. Então, estou falando, eu não gosto do Bolsonaro. Sim. Não, a leitura que a gente vê em pesquisa é que o nome da família pode pesar. Sim. O Bolsonaro já perdeu para o Lula, com a máquina na mão. Ele vai ganhar sem a máquina? Então, assim, eu acho meio difícil. Agora, a questão do Tarcísio, ele não tem a rejeição do Bolsonaro, ele não tem a rejeição do Lula. E o brasileiro quer fugir um pouco dessa briga e o Tarcísio, pela leitura que a gente vê em pesquisa, é o nome que pode derrotar. Acredito, sim, que derrota o Lula. Alisson, derrota ou não? Cara, para mim, se a vice for a Tereza e a União Progressista ir com o Tarcísio, é muito difícil ele perder, porque, por exemplo, vai ter a candidatura do ACM Neto ao governo na Bahia, tá? Pela União Progressista. A União Progressista e o PL estão de parceria com o PSDB do Ciro, vai ter um casamento, Ciro Gomes e PL no Ceará. Você vai ter em Minas Gerais, provavelmente, o Nicolas ou alguém do PL. Então, os principais polos eleitorais do Brasil estão unificados com o Tarcísio e juntamente com a União Progressista, ou com o PL, ou com o PSD, que estão todos interligados a essa chapa, então eu acho muito difícil essa chapa perder. Mas eu coloco uma ressalva do seguinte, tem que ver até lá como vai ser as atitudes de Eduardo Bolsonaro, que pode prejudicar mais a direita do que ajudar ela. Alisson, eu fiz um comentário com uma pessoa, pelo que eu estou vendo ali, o Eduardo Bolsonaro, acho que ele está se perdendo o discurso dele, ele está se transformando num Weintraub, ele vai virar um blogueiro que vai fazer mais de 1.000 pessoas daqui a pouco. Então, assim, o pessoal já está cansando do que está acontecendo. Futuramente, Roger, com todo respeito ao Eduardo, mas eu vejo assim ele caminhando para uma onda Alan dos Santos, até por conta de toda a situação. Se bem que com o Tarcísio, eu acho que vai renovar, ele vai ter que pedir. É foda. Mas assim, não vou dizer ventral, mas assim, eu sinto que o Tarcísio vai fazer um governo que em algum momento essa ala mais extremista da direita vai tentar reprovar ele. É mais ou menos isso? Mas isso é natural. Okay, mas o cara tá resolvendo, ele tá entregando. Mas essa parte, tipo assim, da ala mais radical, querer criticar o governo da posição, um certo momento acontece. Até o Lula é criticado, por exemplo, o Jones Manoel, ou uma época o pessoal ficava revoltado com o Lula, chamava o Lula de neoliberal, o PCB, o PCO. Então, tipo assim, isso dentro de uma hora que você ganhou a eleição. Mas antes do pré-eleição, cara, você fazer isso aí, eu acho muita loucura. A psiquiatria explica isso aí, Alisson. É a fase do luto e da negação. É que o Bolsonaro, entre aspas, com todo respeito, ele tem morrido várias vezes. Então, ele morreu quando perdeu a eleição, aí morreu quando foi para os Estados Unidos. Aí depois morreu agora com a condenação. Vai morrer com a condenação. Então, sempre tem a fase do luto e da negação. Eu acredito que até chegar a eleição, o pessoal vai aceitar e falar, tem que ser assim para resolver. Perfeito. Sim. Mas então, pessoal, esses foram... faltou meu palpite. Eu acho que essa chapa aí, Tarcísio e Tereza, não perde para ninguém. Nem se o Bolsonaro tivesse do outro lado. Esse é meu palpite, porque... Nem pro Renan Santos, do MBL? Não,
O pessoal ficou bravo comigo aquela vez. Ficou muito bravo Ele- você. Eu não falei que ia ganhar, eu Ó, falei que ele tem potencial de Incrível, voar, não, poxa. incrivelmente. Foi isso que eu falei. Eu vi pessoas vieram me falar, falou, aquele Roger que foi no programa de vocês, falando do Renan, o cara é louco. Falei, que isso? Pô, foi Cara, uma análise, foi uma leitura. a galera né? ficou Falei, revoltada. tem chance, Eu ó. mesmo vou Ó, defender vou o- voltar que eu vou falar que vai ser eleito, então, Não, pro povo eu ficar vou bravo e você defender ter o- visualização. Eu vou defender o Rojão nessa. O Rojão falou que é um candidato que faria o contraponto com todos. Ele não teria medo ali no Sim, debate sim. de falar, ó, Bolsonaro, você é isso, Tarcísio, você é isso, Lula, você é isso. Foi isso que ele disse. E nisso eu acredito, porque quem acompanha aí o MBL, principalmente o Renan Santos, você pode até não concordar com ele. Eu, por exemplo, não concordo com muita coisa que ele faz. Eu acho até que ele fala que é o Dirceuzinho, mas ele afundou a MBL nos últimos anos. No entanto, uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu, o cara tem personalidade. O cara mantém a linha dele ali, não faz questão de migrar, dar uma sinalizaçãozinha para Bolsonaro e defende muitas ideias que o bolsonarismo também, eu falo isso porque eu não pago pato para ninguém, que o bolsonarismo com o tempo esqueceu. Que a gente Sim. não tem que analisar só com o MBL erra. Tem muita coisa na direita que eu não concordo, mas eu não vou ficar falando aqui porque senão... Pô, só colocando um ponto, Muito esses dias, inclusive, não, aquele famoso pai, no momento que você está folheando os reels do Instagram, apareceu um vídeo do Renan dos Santos falando que a primeira coisa que ele ia fazer, ele não ia ter nem faixa presidencial, não queria ter festa, ele ia com o exército direto pro Rio de Janeiro para combater o crime organizado. Aí, Fazer incrivelmente, micro-ondas com os bandidos. incrivelmente, o primeiro comentário, eu vou ter que botar nesse cara, a primeira coisa que ele quer é exterminar os carioca. Então, apenas humor. Exato. Controverso. Apenas humor controverso, por mal. Tirando o humor de lado, pessoal, agora é o seguinte. Vamos para o último tema, que não envolve política, tá? Mas é só mais para conscientização Perfeito, mesmo. Maicon. Pô, tanto sério. Somente o Alisson, que, assim como eu, gosta de tomar uma bebida alcoólica, Realmente. deixa de lado, mas, Alisson, sem brincadeira agora, falando sério, Alisson e Roger, ouvintes, internautas, cara, essa onda aí de bebida com metanol realmente tá, sabe, preocupante, porque é o seguinte, ó, e- quero trazer que sim. saiu na CNN, ó, já são 59 casos registrados, 11 confirmados em laboratório e 48 em investigação. Aqui no Mato Grosso do Sul, pelo que você me falou aí nos bastidores, Teve duas mortes confirmadas. duas né? mortes confirmadas. Quero saber o que vocês têm a falar sobre isso. Lógico que a gente não entende, a gente não é médico, mas assim, tá vindo da onde? Eu quero Tipo assim, a grande informação que rola em relação a isso é que existem muitas bebidas que estão sendo falsificadas e estão sendo tipo, entrando no comércio de forma ilegal, talvez porque é um pouco mais barato do que o custo padrão do fosse comprar uma bebida direto da fonte. E dentro dessa vem esse produto que é o metanol, que é um produto altamente tóxico que pode levar principalmente a cegueira, que é o grande risco que ela tem. Inclusive até o rapaz da Hungria, por conta de o que é o vocalista do grupo Hungria, que é o Hungria, descobri esses dias que Hungria é o nome dele artístico, está até internado em estado não tão grave, mas teve que fazer até hemodiálise por conta de uma infecção generalizada. Mas de uma forma geral, isso está apontando que o contrabando de bebida ilegal no Brasil está muito grande. Porque, inclusive, um dos casos que aconteceu aqui em Campo Grande, a bebida foi comprada no mercado. E isso que me gerou medo. Numa rede de mercado. Então, assim, as redes de mercado, isso não está sendo só... Porque muito se viu na internet, o cara do copão da esquina, o cara que vende O bebida. mercado também quer Mas economizar, dentro às do vezes, faz coisa mercado, errada. é isso que eu estou te falando. Isso é algo que abriu um alerta, e inclusive o ministro da Saúde veio a público orientar que as pessoas que gostam de tomar destilado esperem passar por um grande crivo essa remessa que está sendo vendida, para depois disso poder consumir com mais tranquilidade, Marcos. Sim, até trazendo mais informação para o Alisson, o Ministério da Saúde montou uma sala de situação, instalou uma sala de situação ontem, o Roger, para monitorar os casos, que realmente vem em crescente e tudo mais. Então, assim, está tendo toda uma preocupação. Você tem alguma coisa para falar sobre isso ou não? Eu acho que essa altura do campeonato, o Paraguai já está rindo e falando, não comprem bebidas do Brasil. Realmente, né? Mas tem um padrão, eu estou um pouco por fora dessa Não, situação. É só destilado? só cerveja? bebida destilada. Só Seria destilado. uísque, Mas é o quê? só uísque, vodka, gin, rum. Então não é só a vodka ou o uísque, está misturado. A única coisa que não pode, que não vai conseguir Ah, é a lata. O resto todo, até cerveja, todas. Sim, refrigerante. Todos. Só a lata que Mas já tem caso de cerveja também? Não. Tá sob suspeita. Entendi. Caramba, aí é complicado, pô. Aí, ó. Não, porque eu já ia Realmente? lançar uma teoria da conspiração que aí o governo teria que ver quais foram os últimos desinvestimentos ali na Ambev.
Porque Ah, não. o- Aí o- já o lançou, mercado- já cara, lançou. o mercado financeiro opera de forma obscura, Não, cara, pra o tentar PCC, desestabilizar uma o PCC economia. opera na Faria Lima. Né? E, inclusive, é o grande, que está sendo a grande apontado, que é o PCC que está por trás do contrabando das bebidas ilegais, né, irregulares. Que foi o problema que A está sendo Polícia noticiado no Federal jornal. tá apontando para eles. Né? Uhum. O que eu quero aproveitar então, pessoal, até já meio que encerrando, que esse assunto a gente mais. A gente não é craque igual da política, né? Mas é principalmente para. Só no consumo, né, Mike? Não, é aí que eu quero entrar. É principalmente para conscientizar. Você tá em qual câmera aqui, Felipeira? Do meião, né? Perfeito. Então é o seguinte, ó, você que está olhando aí para mim, conscientize-se, tome cuidado, escuta aí o Ministério da Saúde. Está sendo um problema, está tendo essa crescente. Infelizmente, isso está sendo provado. A gente não pode confiar nem supermercado mais. Que o supermercado, antigamente, a gente sabia que tinha toda uma apuração, que comprava nos lugares corretos, Sim. não eram contrabandeados e a gente poderia fazer esse consumo de bebida alcoólica. Devido a todos esses casos, a morte, até mesmo o artista aí, que é o Hungria, passando por esse período de intoxicação, eu acho que o negócio é tomar cuidado. Você que está acompanhando aí, que é da bebida alcoólica, igual o Alisson, igual eu, se eu digo assim, gosta de consumir, vai pro Parque dos Poderes dar uma caminhada ou não, Alisson? Tá? Para você. Não, eu não vou mentir para vocês, eu estou me organizando para tomar um chopp. Espero que o tonel de chopp não esteja contaminado. Então. Mas estou sempre assim. Tem que ser vigilante. É, não muito vigilante. brincadeira. Não é uma coisa que a gente esperava que acontecesse, porque está praticamente virando uma epidemia de metanol no Brasil. E isso implica em como você vê que a distribuição de algo ilegal chega em grandes proporções, cara. Começou um caso em São Paulo, teve casos na Rússia, e agora já tem casos no Nordeste, tem casos no Mato Grosso do Sul, está tendo casos no sul do país. Então, assim, é algo para se manter atento e tomar muito cuidado com o que vocês estão consumindo. Jovens. Então é isso aí, pessoal. Consciência, não tome bebida destilada de lugar nenhum. Espera aí Dá essa um resolução sinal do verde. Ministério da Saúde, porque, querendo ou não, é a sua vida que está em jogo. Porque a gente está Perfeito. vendo aí que esse metanol entra realmente no corpo das pessoas, intoxica. Ixi, cara, é uma parada que realmente Muito pode perigosa. comprometer as nossas vidas. Então, já que tá liberada a cervejinha, vamos tomar a cervejinha de leve, mas também, ó, não compra mais em boteco, não. Toma cuidado onde você vai comprar. Porque eu tô falando de verdade mesmo. Se você gosta da cervejinha, do churrasquinho, se é desse time aí, o negócio agora é tomar cuidado. Ou faz o que eu falei, vai pro Parque dos Poderes, tá tendo um monte de corrida, tá em alta aqui na cidade. Também não toma muito Corrida. tereré, porque teve um caso aqui, sem muito tereré. Muita água também faz mal, gente. Vamos com calma. Eita, pega. Mas é isso aí, pessoal. Quero agradecer aqui o Roger Ozai, que mais uma vez esteve conosco aqui no quadro do React. Roger, fique à vontade quando você quiser voltar mais vezes. Sempre Você bem-vindo. Já é de casa. Eu acho que você está se sentindo à vontade, porque você viu que na Contribuinte TV, realmente o Maicão não é um personagem. O Roger vem aqui e fala pelo Roger. Mike, eu É já mais vou vezes, saindo né? daqui, eu vou até passar na Justiça do Trabalho, falar que você não assinou minha CLT, né? já tô fixo aqui, vão resolver isso. Eu tô brincando, obrigado pelo convite mais uma vez. Vocês aí, telespectadores do Contribuinte, acompanhem aqui o canal, né? Porque a gente tem que valorizar a mídia independente local, porque são poucos que fazem esse trabalho aqui, Perfeito. que o Mike faz, que a gente faz lá no Fato 67, Sim. e a gente agradece vocês também, né? Porque se não for a nossa audiência, né, Mike, a gente não existiria, se não tiver Com ninguém aí certeza. escutando a gente falar, não tem para que a gente estar aqui, né? Exatamente. Falar para a parede, igual alguns veículos aí fazem, não vale muito a pena, né, Alisson? E, Alisson, obrigado também. Já preparando aí seu time para entrar em campo, então, depois das 18? Depois das 18 horas está todo mundo convocado. A gente vai. Hoje, Irlandês? hoje nós vamos pro irlandês, Depois pegar das um 19, rapzinho. na verdade. Depois das 19. Mas eu vou chegar às 18. Eu vou depois. O Maicon vai um pouquinho mais tarde. Mas 18 horas eu vou estar lá batendo meu ponto. E enquanto vocês lá. Então é isso aí, pessoal. Sigam o nosso canal. Não se esqueçam de seguir lá no Instagram. Inscrevam-se, né? Inscreve no canal. Lá, se inscreve no canal, ativa o sininho. Semana que vem tem muito mais coisas aí para rolar. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Ótima sexta-feira, abençoada por Deus. E tchau, obrigado! Beijo do gordo.